Sumir é o primeiro passo para existir de verdade. Tem gente que nunca desaparece, mas também nunca aparece de verdade. Passa a vida inteira visível para os outros, mas opaco para si. Pessoas que falam demais, se mostram demais, se explicam demais, como quem grita do fundo de um poço, esperando que alguém jogue uma corda. E a corda não vem. Porque quanto mais você vive tentando ser entendido, mais você se dissolve na expectativa alheia. É assim que nasce o cansaço profundo, não o físico, mas o de manter um personagem que nem você escolheu. O nome disso é exaustão existencial. E ela não se resolve com distração nem com frases prontas. Se resolve com um ato radical: desaparecer. Não do mapa, mas daquilo que te impede de existir. Sumir é fechar a cortina da própria peça e começar a escrever um novo roteiro, onde você finalmente para de viver como espectador da sua própria história. Mas quando você ousa se retirar, algo acontece. O mundo sente sua ausência. E aí vem o segundo movimento. Ele tenta te puxar de volta. Mas não para quem você é, e sim para quem você costumava ser. E é aí que entra o segundo passo. Entender que o mundo se vicia na sua versão mais fraca. O mundo vicia na versão mais fraca de você. O curioso é que quanto mais você cresce por dentro, mais o mundo tenta te reduzir por fora. Porque, sem perceber, ele se acostuma a te ver pequeno, aquele que abaixa a cabeça, que aceita, que engole, que explica. E o mais perverso, as pessoas não fazem isso por mal, fazem por hábito. Elas aprendem a se apoiar na tua fraqueza, como quem aprende a se equilibrar num corrimão torto. A sua insegurança se torna confortável para elas, previsível, controlável. Você começa a perceber isso quando tenta mudar. A resistência não vem só de dentro, vem de fora também. Vem disfarçada de conselhos, de ironias, de "você tá estranho", de quem você pensa que é. Mas não se engane, não é preocupação, é recalibração. O sistema ao redor está tentando voltar à programação antiga, porque a sua evolução ameaça os papéis que os outros escreveram para você. E aí você descobre: a sua versão mais forte não agrada, ela desinstala. Mas para bancar essa força nova, é preciso entrar num tipo diferente de solidão. Aquela que não isola, mas seleciona. E é nessa seleção silenciosa que começa o terceiro passo. Quando a solidão não destrói, ela revela. A solidão não destrói, ela seleciona. No início, o silêncio parece castigo. Você some e espera que alguém pergunte por você. Mas os dias passam e o telefone não toca. A ausência ecoa e o mundo não sente falta. É aí que o ego treme. Mas a alma sorri, porque ela sabe. Começou o processo. A solidão não vem para destruir, ela vem para limpar. Ela afasta o que era barulho e revela o que é som. Retira o excesso, filtra o falso. E como um rio que seca, só o essencial fica no fundo. Na ausência, você começa a ver quem realmente permanece. E mais do que isso, você começa a ver quem você é quando ninguém está olhando. É estranho, incômodo, mas também profundamente libertador. A solidão não te isola do mundo, te devolve a ele com olhos mais limpos. Ela revela que alguns vínculos só existiam porque você insistia, e que o afeto real não se apaga com o tempo, ele te encontra mesmo no escuro. Mas para perceber tudo isso, é preciso ir até o fim da ausência, não pela dor, mas pela clareza que ela traz. Porque só quando você para de ser encontrado é que começa a perceber onde você realmente estava perdido. E você? Já sentiu essa solidão que seleciona, que afasta o que não serve e deixa só o essencial? Conta pra gente nos comentários, aqui no canal Poético e Profundo. Vamos conversar sobre o que o silêncio já revelou para você. E aí surge uma pergunta inevitável. Será que desaparecer é mesmo sumir? Ou seria apenas o início de uma estratégia silenciosa? Desaparecer é estratégia, não fuga. Tem uma hora em que você entende. Sumir não é desistir, é se reposicionar. Porque enquanto você estiver no mesmo lugar de sempre, emocional, mental ou até físico,
vai continuar vivendo os mesmos enredos. É por isso que alguns desaparecimentos não são perda de contato. São declaração de independência. É você avisando sem dizer nada. Não me procure no mesmo ponto, eu mudei de coordenada. A fuga corre do confronto. Mas a estratégia se afasta para ganhar visão. E é disso que se trata desaparecer. Se retirar para observar de fora, com frieza, com presença, com lucidez. Porque só no distanciamento se enxerga o que estava colado demais para ser visto. Padrões, ciclos, vícios emocionais disfarçados de afeto. Quando você se afasta, começa a mapear o labirinto que antes parecia lar. Percebe que não era amor, era apego, que não era liberdade, era distração, que não era conexão, era carência sincronizada. E aí, lá do alto, algo dentro de você muda a postura. Você para de correr atrás e começa a escolher onde pisa. Sumir, às vezes, é um checkmate silencioso. Você se retira e tudo que era instável desmorona sem a tua sustentação. Mas esse tipo de retirada exige preparo, porque não existe transformação sem travessia. E toda travessia exige desconforto real. É aí que entra o próximo ponto. A metamorfose que ninguém vê, porque ela acontece no lugar onde ninguém olha. Só muda quem some primeiro. Toda verdadeira transformação começa no escuro. Não existe renascimento sem um período de invisibilidade. Você precisa sumir antes de surgir. E esse sumiço não é ausência, é preparação. É o silêncio antes da nota. É o casulo antes da asa. A borboleta nunca anuncia sua metamorfose. Ela simplesmente some. E quando volta, não volta com explicações. Volta com asas. Franz Kafka escreveu: "Você não precisa sair de casa. Sente-se à sua mesa e ouça, nem ouça, apenas espere. Nem espere, apenas fique quieto e só. O mundo vai se oferecer a você para ser desmascarado. Ele não pode fazer de outra forma. Vai se contorcer em êxtase aos seus pés." É isso. A mudança real não se alimenta de testemunhas. Ela acontece na ausência delas. Você sai de cena e dentro do silêncio algo se move. Devagar, invisível, mas imenso. A inquietação, a dúvida, o medo, tudo isso vira matéria-prima. É no desconforto que o novo se constrói. E o que era ruína vira alicerce. Mas o casulo tem uma particularidade cruel. Ele não é bonito, não tem glamour, não tem aplauso, só tem você. E a dor de deixar de ser quem era. É por isso que poucos atravessam, porque exige paciência. E paciência é a fé dos que acreditam naquilo que ainda não se vê. Só muda de verdade quem some primeiro, quem aceita o exílio como parte do processo, quem entende que para voltar diferente é preciso suportar o silêncio do durante. E é nesse silêncio que o ego começa a perder força, porque no fundo do casulo só sobrevive o que é essência. E é aí que algo começa a se calar de forma definitiva, o desejo de ser visto. O próximo passo? Silenciar o ego, para dar voz à alma. O ego quer aplauso, a alma quer silêncio. O ego é uma plateia sedenta. Ele grita por reconhecimento, por aplausos, por holofotes. Qualquer sinal que confirme sua existência no olhar do outro. Quer ser visto, ouvido, celebrado. Mas essa urgência é uma armadilha disfarçada de necessidade. Enquanto isso, a alma, no seu segredo mais profundo, deseja outra coisa. Quer silêncio. Não o silêncio vazio de uma sala vazia, mas o silêncio cheio de presença. O silêncio onde a respiração se escuta, onde o coração fala sem medo, onde o tempo se dobra e a mente se aquieta. O ego se alimenta de reflexos, de ecos que vêm do mundo exterior. Já a alma se alimenta do invisível, do intangível. São duas forças que coexistem em tensão. A primeira ruidosa, a segunda sutil. Essa batalha interna é o que muitos chamam de conflito existencial. E o paradoxo é que para a alma crescer, o ego precisa morrer. Nietzsche já avisava, torna-te quem tu és. Mas para isso é preciso deixar de lado o teatro da aprovação. Quando você decide desaparecer do palco do ego, começa a dançar na penumbra da alma. E é aí que o barulho diminui.
e a verdade encontra espaço para respirar. Mas essa quietude não é o fim da história. Ela é o portal para algo ainda mais profundo, onde a transformação realmente acontece. Lá, onde poucos têm coragem de ir. E é nesse lugar que o próximo passo se revela. O nascimento silencioso daquilo que não quer ser aplauso, mas sim essência. Tem versões suas que precisam morrer em segredo. Nem toda transformação é festa. Algumas mudanças acontecem em silêncio absoluto, como um incêndio que consome a floresta sem deixar fumaça visível. São versões antigas suas que precisam morrer. Não em público, não com holofotes, não com aplausos. Essas mortes internas são íntimas, dolorosas e, muitas vezes, solitárias. É a parte que você esconde até de si mesmo. Aquela persona desgastada, o personagem que já não serve, o rascunho que precisa ser rasgado. Nietzsche, mais uma vez, nos sussurra. O que não me destrói, me fortalece. Mas para ser fortalecido, é preciso deixar ir. E deixar ir nem sempre é confortável. É abdicar de quem você foi para abrir espaço para quem você será. Morrer em segredo é um ato de coragem incomum, porque não há testemunhas para essa queda. Só o silêncio, só o vazio, só o recomeço. E por mais que doa, essa morte é necessária, porque sem ela você carrega fantasmas, sombras que emperram o futuro. Quando essas versões morrem, o nascimento não é barulhento, é sutil, discreto. E assim ninguém, nem mesmo você, reconhece a pessoa que surge do que restou. Mas essa morte silenciosa é também um convite para uma luz que só brilha na escuridão. E essa luz, pouco a pouco, vai revelando que, ao desaparecer, você não some, você se reencontra. Quando você se apaga, a luz muda de lugar. Existe uma luz que só brilha quando você decide se apagar. Não aquela luz que busca holofotes ou refletores, mas a luz que vem do fundo do ser, tímida, discreta, quase invisível. Quando você deixa de projetar sua imagem no mundo, algo dentro muda. A iluminação se desloca, sai do palco externo e invade os cantos escuros da alma. Você percebe que não é a luz que recebe do mundo que sustenta quem você é. É a luz que você carrega por dentro. Uma chama pequena, porém resistente, que queima mesmo quando ninguém vê. E, paradoxalmente, é nessa ausência de brilho exterior que a verdadeira luminosidade cresce. Ela cresce no silêncio, no vazio, no espaço que sobra, quando tudo o que era superficial desaparece. A luz muda de lugar porque a atenção muda de foco. Sai do barulho da aprovação e vai para o terreno da essência. Sai do espetáculo e entra na intimidade. Mas essa luz não é uma tocha fácil de carregar. Ela exige entrega, paciência e, sobretudo, coragem para encarar a sombra que ainda insiste em morar ali. É aí que começa um processo delicado. Aprender a cuidar dessa luz interna sem depender dos aplausos externos. E esse cuidado é o que leva ao próximo passo. A presença que nasce da ausência, o poder que vem do silêncio. A ausência é a nova presença. Existe uma presença que não precisa ocupar espaço físico, uma presença que ecoa na ausência, que fala no silêncio, que pesa na falta. Quando você some, não desaparece. Você se torna ausência e, paradoxalmente, isso faz de você algo ainda mais palpável. Porque quem some deixa um vazio que não se preenche fácil. Deixa perguntas no ar, provoca sensações não ditas, cria um espaço onde antes havia barulho. A ausência vira presença justamente por não se submeter às regras do visível. É como aquela sombra que se estica no fim da tarde, muda de forma, mas nunca deixa de existir. Ou como o silêncio depois de uma palavra importante, pesado, denso, impossível de ignorar. No fundo, quem sabe perder a si mesmo, sabe também a força de ser lembrado. Porque a ausência não é vazio, é campo aberto. É o lugar onde o outro começa a perceber o valor que você tinha. Não no que dizia, mas no que era. E nesse espaço, as relações se transformam. Porque agora não é mais sobre presença constante, mas sobre presença essencial. Mas essa essência que se revela na ausência exige maturidade. E é exatamente essa maturidade que nos leva a um ponto fundamental, o choque do reencontro. Porque quando você volta,
Nem você se reconhece, e muito menos quem ficou. O reencontro é um espelho quebrado. Voltar depois de desaparecer é como encarar um espelho estilhaçado. Você se olha, mas não se reconhece. As faces são as mesmas, mas a imagem é fragmentada, cortada, distorcida, incompleta. É um reencontro duro, cheio de sombras e luzes desconexas. Você traz a essência que se formou no silêncio, mas também carrega os pedaços da versão antiga que se recusou a morrer. E do outro lado, as pessoas que ficaram também mudaram, ou ficaram presas nas mesmas molduras. O reencontro revela que nada é igual, nem você, nem eles, nem a relação. É um espaço onde cabe dor, estranhamento, mas também uma nova oportunidade de escolha, porque desaparecer não é só um ato de fuga, é um convite para reconstruir, para reescrever histórias, refazer conexões, reinventar a si mesmo. E esse espelho quebrado, com suas fissuras, não é uma prisão. É uma promessa de que, apesar dos cacos, algo verdadeiro pode emergir. Algo que só nasce quando você aceita que ninguém vai te reconhecer e que talvez nem você queira ser reconhecido da mesma forma. Sumir, desaparecer, perder-se, não são palavras de fim. São convites para o começo, para a travessia profunda que nos tira do superficial e nos lança na essência. Sumir é a retirada necessária para que o ego se cale, para que a alma encontre seu espaço, para que a luz verdadeira se acenda no escuro. Mas sumir não significa nunca mais voltar. Significa voltar diferente, desconstruído, reencontrado, mesmo que ninguém, nem você consiga reconhecer essa nova forma. Cada passo dessa jornada, da exaustão da exposição ao silêncio da essência, da solidão reveladora ao reencontro fragmentado, é uma camada que nos aproxima do que realmente somos. E se ninguém vai te reconhecer depois disso, que bom. Porque talvez o que você precise mesmo seja desaparecer do velho mundo para surgir no seu mundo. E aí, você está pronto para o que vem depois do sumiço?